Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Casa Fraterna Novo Caminho. Olá. Aí, na câmera contrária. Isso. Boa noite, Sam, boa noite, pessoal. Boa noite, Fabi. Tizildinha. Quanto tempo? Boa noite. Deixa só o negócio funcionar aqui na orelha. Aí, Olá. voltando. Agora deu. Agora tô ouvindo tudo certinho. Boa noite de novo. Recomeçando. Boa noite, boa noite, boa noite. Pessoal que entrou agora, que a gente ainda não falou. Sam, Boa noite. boa noite. Tempo que eu não vejo, é só carinha. Pois é. Aqui, né, faz um tempão que a gente não é drupa. É verdade, verdade. Estamos aí hoje. Olá, Esther, Nadir, boa noite. Escrever aqui, capítulo Uhum. 20. Que é a caridade desconhecida. Não sei se eu consigo fixar. Consigo ou não. Você É, consegue. isso que eu imaginei. Mas você consegue, eu acho. Lembrando, né, pessoal, sempre nossa água, vou colocar aí, copo, garrafa, galão, ou o que quer que seja, né, de preferência, para poder essa água ser fluidificada, compartilhar essa live, né? Manda para todo mundo. Manda. Deixa o pessoal tomar contato aí. Bora estudar junto. Ih, ó, fixou. Pronto. Tudo bem. Vamos nessa? Vamos. 4 minutinhos aí, né? Já deu tempo. 5, para ser mais preciso. Já deu tempo da gente. O pessoal entrando. Boa noite, Caio. Beleza? Jaqueline entrou também. Nadir. Oca. Babi. Vamos lá, vamos rezar primeiro então. Pedir a todos, né? Vamos todos normalizar a nossa respiração, acalmá-la, procurar uma posição confortável, relaxar os ombros, relaxar o corpo. Direcionar agora a nossa atenção, nossos pensamentos a esses breves momentos de reflexão, pedindo
E antes de pedir, agradecendo ao Pai, ao Mestre Jesus, aos nossos amigos, familiares, aos nossos benfeitores, mentores, agradecendo a oportunidade desta reunião de corações e mentes, pelo dom da vida, por toda a instrução deixada, por todo o amparo, a proteção, pelas intuições e inspirações que nos chegam muito mais do que imaginamos. Pedir que sobre cada um de nós sejam derramados os fluidos de paz, de luz, de esperança, de harmonia e de coragem. Sendo assim, damos início a mais uma transmissão. Que assim seja. Tô bem, boa noite. Quem tá entrando aqui? Lari, Adora, a mãe entrou, a nega. Boa noite todo mundo. Sejam bem-vindos. Vamos lá. Hoje, então, capítulo 20, né? A gente tem por missão estudar junto desse capítulo 20 aqui, que se chama A Caridade Desconhecida, igual já está aqui fixado. Vamos lá. Tá ouvindo direitinho, né? Sim. Ótimo, beleza. Começa assim. A conversação em casa de Pedro versava nessa noite sobre a prática do bem, com a viva colaboração verbal de todos. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados, e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa, quando o mestre interferiu, opinando bondoso. Um sincero devoto da lei foi exortado, por determinações do céu, ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia, de modo algum, retirar a mínima parcela de seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo, quanto possível, em boas palavras e gestos pessoais de conforto e estímulo, a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos e famintos à margem de sua estrada. Rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar que lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que, se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Assim é que passou a extinguir, com incessante atenção, todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês e, em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Se alguém, diante dele, dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. E insultos alheios batiam-lhe no espírito à maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda denúncia torpe se perdia, inútil, em seu grande silêncio. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão, sem alarde, antes que assumissem feição tempestuosa. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública, para que não oferecesse perigo aos transeuntes.
Adotando essas diretrizes, chegou ao termo da jornada humana, incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. Jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nessa posição, a morte buscou-o ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando, de improviso, foi aureolado por brilhante diadema, e por quem indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Fixou o mestre dos aprendizes o olhar percussiente e calmo, e concluiu em tom amigo. Distribuamos o pão e a cobertura. Acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que, nessa batalha santificante, conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. É, essa lição é muito bonita, né? A forma, eu sempre falo, né? A forma como Cristo nos ensina é poético. Bastante poético. E aqui tem uma coisa muito interessante nessa lição, que é justamente o fato, talvez, né, um dos nossos vícios habituais mais difíceis de combater em nós mesmos. A tendência que a gente tem de retrucar, né? De discordar, mas não só discordar, em forma agressiva mesmo, né? Retrucando aquela fala de alguém, enfim. É uma das coisas mais difíceis que a gente tem para fazer na Terra, né? Que a gente ainda não, a grande maioria de nós, pelo menos, a gente ainda não aprendeu. E um outro ponto muito interessante que ele fala aqui é a questão mesmo de não propagar, né? Aquele mal, aquela situação de maledicência. Aqui, logo no início, é interessante que ele coloca, né? Um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Ele ganhou, né, uma oportunidade, podemos assim dizer, para exercitar a caridade. E fazendo um comparativo com nós, né, conosco, nós ganhamos isso também, né? Podemos chamar essa determinação, que aqui no texto é colocada dessa forma, como mediunidade. Não é não? Com certeza. Olha, eu ia chegar nisso aí um pouco mais adiante. Eu estava pensando em tocar nisso, porque não tem como não tocar, né? É definitivamente instrumento de trabalho, instrumento de caridade. Não tem como, né? Mediunidade é isso, instrumento de trabalho. Mas olha só, antes disso, vamos fazer um charme, fazer um charminho. Antes disso, essa parte que você leu, é o sincero devoto da lei. Não era qualquer um. Não era qualquer um, né? Sincero devoto da lei. Não é aquela coisa? Cada um vem com uma tarefa, cada um vem com um preparo, né, para executar determinadas coisas, né? É assim? Cada um tem aptidão para alguma coisa, né? Aptidões diferentes, né? Por isso que
a gente vive em sociedade, né? Aliás, isso fundamenta a própria sociedade, né? Convivência, né? A divergência de aptidões e tal, por isso a gente aprende, vive aprendendo o tempo todo, né? Ao contato do próximo. E aí, o movimento contrário é antinatural, né? Contrário à lei de Sim. Deus de sociedade, justamente por isso. Isolamento, né? Aquela coisa, nunca ensina nada. Ou, pelo menos, ensina pouco. Não tanto Pouco. quanto deveria. Dizer que não ensina nada também é exagero, porque ensina sim. Hum. Né? O tempo todo está aprendendo. Então é um sincero devoto da lei. Ele já era devoto da lei. Ganhou essa oportunidade que você disse. É exortado, né? Quer dizer, insuflado ali, estimulado por determinações do céu. É interessante. Determinação. Essa Determinação. palavra é que é assim de muito peso, né? Porque ele já era uma pessoa que procurava ser correta, mas e ainda assim, né, recebeu essa determinação dos céus. Não Ao foi exercício da assim, beneficência. olha, vamos te convidar a um trabalho, né? Não foi assim. Vamos, sente-se à mesa conosco. Nós estamos aqui para te chamar para um grande momento, como fala, assim, te promover, né, a uma situação especial. Não, foi uma determinação. Então, né, Determinação. a gente compreende como uma imposição, né, como algo firme na vida dele Sim, sim, ali. sim, sim. Você vai ter que fazer o bem, amigão. Isso, Você que está em extrema pobreza, é o seguinte: você vai, a partir de agora, ter que fazer o bem. Uhum. Certo? Mais ou menos Combinado? assim. Combinado? Não tem como recusar a proposta. Tchau. Valeu, falou. Né? Mais ou menos assim. Postei e saí correndo. Sair correndo. É lógico que quando essas determinações são feitas, não é só por capricho. A gente está falando assim de uma maneira mais jocosa aqui, né? Fazendo piada, mas sabe muito bem qual que é a finalidade disso. É em benefício do próprio cidadão, não só dele. Sim. Né? Porque se está fazendo mesmo a caridade, quer dizer, isso se irradia. Não é um círculo fechado, não é um clube. Não tem clubismo na caridade. Né? Sou pena de subversão. Subversão do próprio significado de caridade. Sim. Clubismo. Né? Protejo eu faço bem para os meus apenas. E a gente lembra aqui, ó, de passagem, lá naquele capítulo, acho que é o 12, Amai os vossos inimigos, né? Se não me engano, é o 12. Ele fala assim, pô, se amar, né, fazer bem só para os amigos, né? Os publicanos não fazem o mesmo, vocês estão vivos criticando o publicano. E aí? Vai gostar só de quem gosta de você? Vai fazer o bem só para quem faz o bem para você? Aquela ideia assim, tipo, a reciprocidade é condição indispensável, então, para fazer o bem? Né? Mais ou menos assim. E o amai os inimigos não é amar igual a gente ama um amigo, né? É diferente. É mostrar a outra face mesmo. Não retrucar. Para voltar lá na sua primeira fala, né? Não ficar retrucando, né? Devolver proporcionalmente, né? Se a conduta é baixa, entre aspas, baixo nível ou baixa vibração, aí a gente pode falar sem julgamento, né? Se é de baixa vibração, a conduta, e aí você vai devolver com a mesma baixa vibração, olha que coisa, né? Pagar o mal com o mal, né? Não serve para ninguém. Retribuindo o mal. Não ajuda em nada. Não ajuda em nada, a verdade é essa, né? E aí, nesse caso aqui, o cidadão sem nada para oferecer de material se vira nos 30. Né? O que eu vou fazer, então? Como vou praticar essa caridade, né? Só que ele não era também alguém que se acomodava, ou que se conformava, né? Ele ficou lá chorando, falando, não tenho, portanto não tem como fazer. Tadinho de mim. Eu vivo na pobreza extrema. Logo, tem um monte de filho pequeno. Não tenho... monte de filho, olha aqui. A gente escuta, né? Não tenho tempo, eu tenho um monte de filho pequeno, eu tenho filho pequeno, não tenho tempo. Não, eu não posso ir. Não, esse horário, sabe o que é? Esse horário, ele é muito ruim, porque, sabe, eu tenho filho pequeno, e aí é muito difícil. A gente escuta muito isso, né? Muitas pessoas dão esse tipo de desculpa.
E aqui no texto, né, é colocado essa observação do tipo assim, ele poderia usar desse evento para se colocar como vítima, né, como incapaz de fazer, né? É, Assim como tantas outras desculpas que a gente encontra quando a gente não percebe, a gente não compreende as leis divinas com a grandeza que elas são. É claro que no nosso estágio evolutivo, eu acho que a gente não compreende mesmo. Mas quando a gente não faz nem o esforço de tentar compreender as leis, aí a gente coloca tudo que for divino, tudo que for dos céus, tudo que for da espiritualidade, a gente não coloca como prioridade na nossa vida, né? Então a gente nunca vai achar o tempo, sempre vai ser desagradável, né? Sempre vai ser algo que me custa fazer, né? Um esforço muito grande, aquilo vai doer para que eu participe, para que eu faça, né? Quando a gente não compreende a nossa verdadeira vida, que não é essa terrena, a gente coloca tudo do terreno na frente da vida espiritual, do aprendizado, da caminhada evolutiva que a gente precisa fazer, né? E isso é muito comum. E é interessante que isso é comum no meio em que as pessoas acreditam em reencarnação. Imagina no meio em que as pessoas não acreditam em reencarnação, né? Ou nem acreditam em Deus, ou nem consideram Jesus um grande líder, enfim, né? São tantas crenças no planeta. Aí é que a situação está mais difícil ainda, né? Que é aí que vai ficar muito distante de se moverem nesse sentido, de ter significado, de ter eco no coração, é, né? Para a ação positiva. Porque aí é muito mais fácil obrigar, né? É mais fácil. Quando alguém me disser alguma coisa, atualmente, por exemplo, nós vivemos uma nuvem muito pesada e densa referente à política em nosso país. E aí, quando alguém fala uma coisa, ao invés de eu falar, tudo bem, tá tudo certo. Não, a gente tem imediatamente a postura de ter que convencer o outro ou contestar tudo que está sendo dito, ao invés de respeitar uma opinião, pronto, porque a gente tem a nossa, o outro tem a dele, cada um com a sua forma de pensar e tá tudo bem, né? Ao contrário disso, a gente vê às vezes amizades, familiares, né, famílias inteiras em guerra, porque é mais fácil. É mais fácil do que eu conter a maledicência. É mais fácil do que eu aceitar algum entendimento do outro que não tem a ver com o meu entendimento, né? é. Quer ver? Essa parte que você falou tem um trecho aqui. Quando ele era, olha só, quando começam os exemplos, né, do que ele começou a fazer. Uhum. Grana, coisa material era zero, mas é zero mesmo, né? Falou com clareza aqui, nada, E ele não nada. tinha nada. E o cidadão se sentia mal por causa disso. Ainda que, tá falando aqui, ainda no começo, ó, dava de si mesmo, quanto possível, em boas palavras, gestos pessoais de conforto e estímulo. Né? Caridade? Caridade. Perfeito. Check. Caridade? Check. Mas ele não, ainda assim não estava satisfeito com Não. aquilo. Né? Ele achava que deveria mesmo fornecer alguma coisa. Só que aí já, né, não era a tarefa dele, não era essa. Né? Tem uma coisa interessante. E sofria com isso. Né? Sofria, ele se Bom, cobrava, né? mas se cobrava, se achava até indigno, né? Lá no final falou isso. Bom, onde que está falando aqui? Bom, que ele ia guerrear o mal, né? Em todas as circunstâncias, tal, decidiu. Isso aqui é uma mudança de postura, né? Quando ele decidiu, não, tá, eu não vou conseguir mesmo fazer É, nada material, mas eu vou, é que fala guerrear o mal mesmo, em todas as mesmo. circunstâncias, na minha É, marcha pela terra. E vai, né? Passou é, a, olha aí o verbo, né? A caminhada, o processo, assim é que passou a, né? Quem passa a fazer alguma coisa, quer dizer que não estava fazendo nada, passou a, né? uhum. Extinguir tal, os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Como? Com, Aí vem um com monte.
com incessante atenção, né? Atenção. É frisado isso, com incessante atenção, o tempo todo, né? Prestando atenção nisso, o foco dele se tornou esse, né? É porque precisa mesmo de atenção. E a gente é o Sim. seguinte, a gente é o cavalo selvagem que se abrir a porteira a gente foge mesmo. Foge, A lógico. gente é assim, muito... ou cachorro. Não precisa ser cavalo, não. Quem tem cachorro em casa e roeiro sabe como é que é. Né? Abre Né? um pouquinho lá a porta, abre o portão para ver o que acontece. Vai Vai ter que embora. correr lá uns 3 quarteirões atrás do bicho. Hein? E ele acha que você está brincando, vai correr mais ainda. Né? É. A gente faz mais ou menos assim. Se der brecha, A gente corre da parada. A sombra escorre, a sombra se manifesta. Sim. Nosso E lado a gente sombrio corre vai. de todas as nossas responsabilidades. Aí a gente esquece, passa por cima de tudo, porque nessa hora o Evangelho chama um exemplo lá da cólera, né? De acesso de demência temporária. Então, a gente mais ou menos faz isso mesmo, né? Desliga o raciocínio contínuo, o que nos Desliga o torna humanos, cérebro. desliga o cérebro lá, o racional todo e vai. Nem pensa. Quer Nem dizer, pensa. não presta atenção. Né? Não presta, e isso é a primeira pessoa do plural. Nós mesmo. Nós fazemos. Com Nós incessante fazemos. atenção. Então, esse incessante atenção é isso aí. É o vigiai. O vigiar, Se exatamente. preferirem. Né? Porque o orai já era meio que, aparentemente, que já era regra mesmo. Agora o vigiai, ó, passou a extinguir com atenção. Então começou a vigiar mesmo. Todos os pensamentos. E, olha que outra coisa que massa. Ó. Todos os pensamentos inferiores que lhe eram Sugeridos. Sugeridos. Olha que verbo interessante. Era sugerido, né, o pensamento. Será que alguém aí que está assistindo a live, não tem pensamento que vem assim do nada? Pensamentos inferiores? Sugestiones? Sugestões ótimas. Vai lá, fala isso com aquele fulano. Nossa, mas você vai deixar isso barato? Você não vai fazer nada com aquela ciclana que te falou isso? Não é assim? Você não vai responder? Exatamente. Nossa, você não pode não responder. Pois E é, pergunta 459, aquela, né, famosíssima do Livro dos Espíritos. Os espíritos influem em nosso pensamento e as nossas ações. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? É uma pergunta, né? Resposta é: a esse respeito, a sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Isso aqui tem que estar estampado, tatuado, entre aspas, né, na nossa cabeça, porque é o tempo todo. Né? São eles que vos dirigem. Se dirige, acabou. Pô. Que horas que é o meu raciocínio? Que horas que sou eu que tomo conta de mim? Então, primeiro ato. Para ter as rédeas da nossa própria vida, né? Se libertar de todas essas influências, dessas sugestões e agir de acordo com a nossa essência é tão difícil, que nós vemos hoje milhares de pessoas em depressão. O que é isso? Né? As pessoas estão sem conseguir agir de acordo com a sua essência e aí, por fim, se deprimem, de tanto que vai ficando difícil de viver, né? Vai ficando difícil de resistir, difícil de ter uma ideia, um caminho, algo de melhor na vida, se o tempo todo eu estou contra mim mesmo, né? Difícil eu dou vazão a esses pensamentos inferiores. E aí ele continua, né? Quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês e, em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Esse método é interessante. Sabe como é que chama isso aí? Reversão de polo.
né? Reversão de polo. É Reverter o polo. psicologia reversa. Por aí. Reversão de polo. Tá lá. Aquela coisa. Polo negativo, fez o quê? Reverteu. Ele compensa isso com algo positivo. Então, ele dá um equilíbrio. Então, põe a coisa meio que no outro nível, né? Traz para um nível diferente. Peraí, ó, fez isso, tá, mas olha só, o cara, né? Presta atenção, o cara, ele fez aquilo ali, ó, de bom e tal, lembra? E a gente não trabalha, se a gente trabalhar no maniqueísmo, muitas dessas contendas, vamos colocar assim, né? Que a gente vê agora, atuais, que a Sam comentou, é por causa disso aí também. Maniqueísmo, o bem contra o mal contra o bem, etc. E o mal é totalmente mal e o bem é totalmente bem. Aonde será, né? Nesse planeta aqui ainda não temos. Uma pessoa completamente má e uma pessoa completamente boa, né? As coisas se misturam muito, Né? E aí ele fez foi elevar o nível da coisa, né? Da conversa que já estava maledicência. Bem isso. Há momentos de lucidez, né? De sensatez e há momentos de fúria, de cólera. Em todos nós, então. Às vezes dentro do mesmo minuto. Dos mesmos 60 segundos ali, você já alterna entre o fogo e a água, né? Como fala, cai no fogo e a hora cai na água, né? Igual tá na Bíblia lá. Bom. A gente vê muito isso em nós, na TPM. E vocês também veem muito isso em nós, né? Tá tudo bem, de repente fica tudo ruim. Tudo ruim, né? Haja reserva de chocolate. Né? Bom, o que mais? Ali, né? Quietude da cólera fácil, né? Que ele vê a ira como enfermidade digna de tratamento, assim como descreve o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E recorde-se a quietude. A gente pode falar assim, mas ele não falou nada, então não fez nada. Não fez nada? Como é difícil segurar, né? A gente se segurar. Segurar, né? Ficar calado. Como é difícil isso. Então isso aí vai naquela coisa da atenção lá. Eu estava atento já. Porque se der brecha, é o cachorro fugindo, é o cavalo fugindo, de novo, né? Aquela analogia. E eu achei muito engraçado ele falando, né? Que dava pasto à cólera fácil. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, ou seja, né? Alimentava a cólera fácil, de forma muito, assim, né? Quando a pessoa é muito explosiva, muito esquentada, tão fácil, ela sai do prumo, né? Ela sai do eixo com tanta facilidade, né? Aí ele considerava uma enfermidade, né? Digna de tratamento. Então ele se recolhia e ficava quieto. Nossa Senhora! E já observava sob o prisma espiritual, né? Não é à toa que ele já era um devoto da lei. Já conseguia fazer essa... Olha que coisa, né? Conseguia enxergar dessa maneira já. Sob o ponto de vista espiritual, isso denota enfermidade digna de tratamento. Portanto, vou me aquietar. Vou me calar. Olha o nível, né? De sabedoria, de ação, né? Sabedoria. De atenção, né? Opa, é hora de ficar quieto. Super atento. Vou ganhar mais se eu ficar quieto. É interessante lá quando ele fala da calúnia também, né? A calúnia não encontrava acesso em sua alma, né? Em vez que toda denúncia torpe se perdia, inútil, em seu grande silêncio. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão sem alardes. E aí, de novo, silêncio, né? Quietude lá em cima. Aí, autocontrole. Depois, silêncio, grande silêncio. Calúnia aí é aquela história, né? A calúnia, aqui no sentido do texto, não é bem a calúnia do Código Penal, né? Atribuir fato criminoso. Pode ser, na verdade. Pode até ser. É mais abrangente que isso. Contar uma mentirinha, difamar de qualquer maneira, que aqui difamação seria outra coisa, né, no direito. Mas a calúnia é abrangente,
né, inventar história, atribuir crime, coisa infamante à pessoa. E às vezes a gente Verdadeiro está não, tão, tanto faz. às vezes a gente está tão habituado à calúnia que a gente não percebe ela, né? Porque ela é tão sutil. Ela, às vezes, a gente faz no nosso dia a dia isso, ou escuta as pessoas fazendo e acha normal, né? É uma pessoa que se irrita no trânsito e aí fala mal. Ah, mas também aquele fulano era, sei lá, era gordo, né? É calúnia, né? Ah, mas também só podia ser burro, né? Então, assim, todas as nossas palavras, todos os pensamentos que nós temos que de algum modo vai ferir o outro, né? Ferir o que ele é. Às vezes a gente nem conhece a pessoa, mas a gente, por estar ali num momento de cólera, de irritação, qualquer, né? Porque a gente nem precisa estar no momento de cólera, não, para isso. A gente tem o hábito da calúnia, a gente tem o hábito de falar mal do outro, né? E às vezes a gente não fala, mas a gente aceita todo mundo que fala ao nosso redor. É mesmo, né? Nossa, mas fulano é difícil mesmo. Aí reúne aquela roda. Nossa, você não viu aquele dia? Aquele dia ele fez assim, assado, cozido, ensopado. Nossa, e aquele outro dia, você não lembra? Nossa, ele te falou tal coisa. E aí a coisa vai. E ali, às vezes, leva-se não sei quantos minutos caluniando o outro, né? Caluniando. Nisso aí. E é aquele tanto de vibração ótima que o outro recebe imediatamente, né, pessoal? Porque a gente sabe que tudo que a gente pensa, fala e sente chega no endereço imediatamente, né? Nós somos responsáveis, inclusive, por toda essa vibração que sai de nós e encontra no o outro, né? Que vai e de forma agressiva, né? Porque de forma inferior vai atingir o outro. E às vezes a gente não se dá conta do quanto a gente é responsável por um mal que acontece na vida do outro. Porque às vezes a pessoa já estava vivendo uma dificuldade. E aí ela começa a receber as cargas negativas daquelas calúnias, dos nossos pensamentos, às vezes de raiva, de insatisfação. E a pessoa vai, e aquilo vai acumulando ao redor da pessoa, né? E ali a gente não sabe o que pode ser de consequência, porque pode ser que a nossa parcela de contribuição tenha sido pequena, mas e se ela já estava bem cheia? Pode ser a gota d'água para vazar do copo e de repente a gente ter notícia dessa pessoa pulando da ponte, né? Então, muito cuidado, né? Muito cuidado na hora da gente falar do outro, de que forma nós estamos falando dos outros, porque isso influencia muito mais do que a gente pensa. O outro pode nunca saber de um comentário que nós fizemos sobre ele, mas ele sentiu a vibração, né? Ele recebe essa vibração. Pois só às vezes nem falar, né? Pensar. Vai emitindo, vai emitindo, vai emitindo. Porque o pensamento é a essência de tudo, né? Na dimensão espiritual, né? Pensamento e vontade. Sim. E isso tem trânsito livre. Livre no tem universo. Trânsito livrinho no universo todo. Encontra a pessoa onde ela estiver. Encontra onde estiver. Né? E aí, voltando ao texto, tem umas partes interessantes, outras, né? Interessantes aqui, das ameaças, né? Essa parte das ameaças. Que é justamente a sequência aí, né? Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão. Incompreensão, quer dizer, estava mal entendido ali, que ia virar algo de ruim, né? Sem alarde, antes que assumisse feição tempestuosa. A bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores. É isso aqui, ó. Isso aqui, pacificadores. Sei lá, assim, bem-aventurados os mansos, tem tradução que fala pacífico. Né? Não se pacificou. Mas dizem as más línguas que a essência é pacificadores. Né? Para que falar duas coisas que são idênticas, usar duas palavras, né? Duas bem-aventuranças para falar uma coisa só? Né? Faz sentido. Cristo não se prestaria a isso, não. Não. Fala com precisão. Então, mansos, né? Não procura, não reage da mesma maneira quando é agredido, mas não é passivo, lembrando aquela história toda.
e pacificadores. Sim, esse aí, ó, vai desfazer. Que vai desfazer nuvens da incompreensão para evitar que assumam feição tempestuosa. Em vez de... pô, vai mesmo. É isso aí. Vai lá. Né? Ah, Pô, eu não aceitava. né? É aquelas Ah, não. sugestões maravilhosas que a gente recebe o dia inteiro. Você vai deixar Aceitava, não. passar? Né? Eu, Então, no seu lugar, não deixava. umas coisas assim, né? Enfim, aí tem o. Depois ele. Esse é o sem alarde, eu grifei o sem alarde. Sem alarde, Uhum. nessa parte aí, né? Depois ele fala das coisas, né? Sentença condenatória e tal. Em torno do próximo, mobiliza a defesa, né? E tal. A defesa delicada e imperceptível, de novo. Ó. Sem alarde, imperceptível. Lá em cima No fala silêncio. quietude, grande silêncio. Então, como é que é a história, né? É porque, pô, quem tem que ver, tá vendo. Quem tem que saber, tá sabendo. Tá sabendo. Pode ficar tranquilo, né? Não precisa mesmo alardear. Aliás, a caridade alardeada, digamos que ela Não é bate mais no caridade. ego do que na própria caridade mesmo, né? Então tá lá. Sim. Negócio de tirar a pedra da via pública, olha, chegou num detalhe, né? Chegou num nível de detalhamento. Ele fala zelo contra a incursão e a extensão do mal, né? Tão fortemente minucioso, detalhado, chegava a retirar detritos e pedras da via pública para não oferecer perigo para ninguém cair, né? Para ninguém, sei lá, coisas do tipo, né? É. E Curiosamente, ele assim, não se via como alguém de valor, né? De valor assim mesmo, né? Porque ele se achava incapaz, ó. Ele falou, pô, né? Ele se achava não merecedor de de um reconhecimento, porque ele achava que a tal da beneficência só poderia ser feita, ou basicamente poderia ser feita, a que tem mais valor, ao menos, né, no julgamento aqui dele, uhum, é a que o mundo, como está no texto aqui, né, que o mundo conhece. A gente sabe que isso. não é bem assim, e não é bem assim. O mundo não precisa conhecer. O mundo não precisa conhecer. Sem alarde, É, imperceptível, quietude, grande silêncio. mas aqui também ele fala nesse sentido da beneficência, assim, que o mundo não considera como caridade, né? A maior parte, pelo menos nesse tempo de Jesus, o que era caridade era oferecer bens materiais, e como ele não tinha, até para ele ficava como se ele não estivesse fazendo nada de importante, né? Então, era uma caridade diferente do resto do mundo. Ele cuidava de detalhes que ninguém se preocupava em cuidar, né? E aí, e aqui, né, tão grave a situação dele que ele jamais pôde estender uma tigela de sopa, né? Ou ofertar pele de carneiro, que naquela época usava-se Como? muito, né? Então, quando ele foi ao tribunal, ele foi Faleceu. preocupado. É, Quando ele morreu, ele foi preocupado para o tribunal divino, né? Achando que não tinha feito nada para ninguém, não tinha ajudado ninguém, já que ele não tinha nada de material. E aí ele se surpreendeu muito, né? Com todos é, os reconhecimentos do esforço que ele fez uma vida toda, que não foi material, né? Sim. E aquela hora a gente estava falando sobre a determinação e a comparação conosco, né? Ser a mediunidade, porque ela é instrumento, mas quando eu disse isso, não era no sentido de instrumento, não. É no sentido de determinação mesmo, né? Como todos somos médiums, está determinado a você a conviver com ela, querendo ou não. Colocando a serviço do bem ou não, você vai sentir, vai ter intuições, vai ter sonhos, pesadelos, vai sentir todo o plano espiritual ao seu redor, né?
vai formar a nuvem negra ou a nuvem clara em volta de você, de acordo com o que você está pensando e sentindo, né? Você vai atrair para si tudo que você estiver sentindo e pensando. Então, Tá falando da independente, mediunidade mais em sentido amplo mesmo, né? Aquela é inerente a todo mundo, né? A dupla isso, natureza, matéria e porque espírito. independente de querer ou não, é uma determinação. É uma determinação dos céus para nós, né? E aí cabe a nós escolher usar isso de forma benéfica para nós e para o mundo ao nosso redor, né? Ou aqueles que a gente consegue alcançar, ou sofrer, sentindo tantas coisas, tantos sem compreensão, sem estudar, sem se esforçar, no bem e na caridade, né? Sim, sim, sim. E a mediunidade, é bom, quando eu tinha pensado no sentido da mediunidade, o instrumento já, né, de trabalho. É que tudo que está aqui é trabalho, tudo que está nesse texto, Uhum. tudo. No livro dos Espíritos fala que toda ocupação útil, considerado trabalho, né? Será que isso aqui tudo é útil? Ou será que não, né? Será que é tudo inútil isso aqui? No mínimo, o pessoal que estava perto também, é porque o negócio tem um efeito cascata, é engraçado, né? Quando um sujeito consegue se iluminar, ele começa a fazer uns movimentos diferentes. Igual esse aqui, né? O sujeito aí da história. Então ele foi se iluminando. Né? O processo passou o ar, né? Aquele processo. Ele Uhum. estava se iluminando ali. Começa a irradiar. E em volta, o pessoal vê. E engraçado. Todo mundo quer isso. No fundo, todo mundo quer isso. Se iluminar, eu digo. Iluminar. Né? Não ser tão vulnerável, assim, tão vulnerável no sentido de ser tão acessível a vibrações, né, tal, e Tão ressoar na ignorante, mesma frequência, tão ignorante, tal. Todo mundo quer com sair tanto disso. Todo sofrimento. mundo. Todo mundo Certeza. quer viver mais em paz, Todo né? mundo. É que o negócio é um pouco complicado, que tem uma tal de disciplina, esse negócio é complicado. Mas quando tem um. Nossa, esse negócio. Complica tudo. É difícil demais, é tal da disciplina, negócio de abnegação, esse negócio é complicado. Assim. Mas quando. Sempre que algum sujeito, né, ele se ilumina, ele começa a fazer uma diferença ali, o pessoal vai igual mosquito na luz, assim. Igual mariposa, assim, né? Mosquitinho. Na luz. Vai mesmo. Que quer. Porque Realmente quer. Só quando a que, gente, né? quando a gente percebe alguém com mais sabedoria que nós, a gente não fica em volta perguntando, Que mas bom. ó, tá acontecendo isso na minha vida, o que você acha que eu faço? Né? Olha, eu tô sentindo tal coisa, você acha que isso é bom? É ruim? Para que lado que eu vou? Né? Todo mundo, quando a gente percebe alguém com um conhecimento maior em alguma área, a gente pergunta, é natural. A gente quer saber como o outro vai agir, como ele pensa, né? Se ele pode nos dar alguma direção, algum conselho para a gente fazer melhor, para a gente entender mais a situação que a gente está passando. Enfim, Que é o que o cidadão já fazia lá no começo já. fala. Lá no começo Uhum. fala. Dava de si mesmo, quanto possível, boas Uhum. palavras, gestos pessoais de conforto e estímulo. Sim, Já estava ali aconselhando e tal. A quanto você achava em sofrimento e dificuldade. Estava lá. Já estava trabalhando. já. Já estava, só não imaginava muito que isso era o trabalho, né? Já que tinha aquela ideia fixa, aquela coisa, né? Que não, demanda mesmo algo material, senão não tem tanto valor. Então, e estava lá trabalhando, já era instrumento. Já era Já, instrumento, com já. certeza. Da Muitos de nós espiritualidade. Né? já são instrumentos mesmo sem perceber que são, né? Sem aceitar ou sem entender. Porque aqui no caso ele não entendia o que ele fazia como caridade. Né? Ele foi Uhum. entender depois que ele morreu. E nós, à medida que estamos aqui disponíveis para escutar essas palavras, para refletir sobre os ensinamentos do Cristo, a gente já busca entender em vida, né? O que a gente tem feito de bom e o que a gente ainda pode melhorar, porque sempre dá para melhorar. Com certeza. Aqui, nossa, muita margem.
Não é? Pois E muito bem. assim, eu achei interessante, né? Hum, Aí no final, quando ele fala que o combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que nesta batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Então, assim, aqui ele fala combate metódico. Para a gente combater qualquer coisa com metodologia, a gente precisa entender daquela situação. Porque aí a gente tem que criar uma estratégia. Para ser metódico, né? Aí a gente cria um método, uma estratégia. Então a gente tem que estudar. Começa por aí. Estudar aquele comportamento, aquela situação que é ruim, né? E sereno contra o mal, que é onde a gente precisa conter em nós a nossa ansiedade, as nossas más tendências, né? Porque só a ansiedade, por exemplo, já tira a serenidade da ação. Por mais que às vezes a gente tenha uma boa intenção, se a gente não estiver sereno, a gente já não vai conseguir o efeito que a gente poderia conseguir se a gente estivesse sereno, né? Quando a gente vai ensinar alguém, se a gente ensina assim, estando elétrico, agitado, a pessoa pode até captar alguma coisa, mas se a gente está sereno, explica calmamente, não é assim? A pessoa olha, tá, entendi, é mais fácil. E aí, o esforço diário. E a convicção, porque não é só esforço, a gente fala muito nas lives do esforço que nós temos que ter, né? Do treino que nós temos que ter. Mas e a convicção de que ao final sairemos vitoriosos? A maioria das pessoas não tem essa convicção. Começa um trabalho, uma ação no bem, sem estar dentro do coração convicto, né? Com a firmeza, com a certeza de que isso vai trazer para si e para quem está em volta um benefício muito grande, né? Eu tinha um código que eu sempre brincava com a equipe da Casa Fraterna, que a gente precisa ter Deus aqui, né? No sangue. Porque tem que ter, sim, porque tem que estar convicto, tem que estar dentro de nós. E aí, de vez em quando, eu só fazia assim, todo mundo sabia que era a convicção, tem que estar no sangue, tem que ter certeza que eu estou ali fazendo bem no meu melhor que eu consigo, então eu vou ser amoroso, eu vou ter, né, uma ação assertiva uns com os outros, né? E sem medo do outro. Às vezes o outro está em desordem, está em desequilíbrio, mas eu não tenho que ter medo dele, porque em algum momento eu também já fui assim, ou já fico assim em alguns momentos. Então eu preciso ter o quê? É o coração mesmo aberto e a certeza de que na ação afetiva, acolhedora, eu vou conseguir virar aquele jogo. Eu vou conseguir mudar aquela realidade, ajudar a pessoa a sair daquele lugar de dor, né? Mas essa convicção, ela precisa também estar, assim, a gente precisa treinar aqui dentro, né? É interno e é individual para a gente ter essa convicção, essa fé em nós e em Deus, né? sim, sim, sim. Pois então, muito bem. Já que, olha, passou um gibão. Nossa, eu acho que a gente fala muito, gente. Vocês Pois não estão muito bem. Só um pouquinho assim. Fazia tempo que a gente não fazia live junto, aí a gente empolgou, falou Era. muito. É por aí. Então tá, de minha parte então, vou aqui mais uma vez agradecer, né, pela paciência de todos, pela companhia de todos, né, e já agradecer a Sam, claro, né, pela parceria também aqui hoje, e convidá-los, né, sempre, né, sempre fica aí o convite para as próximas, né, toda semana tem. É isso? Vamos estudando junto, É. vamos aí. A gente vai estudando junto, a gente vai ganhando essa convicção, né? Isso. E aí, bora que a gente vai chegar lá. Valeu. Um abraço, pessoal. Boa noite, durmam bem. Di, obrigada. Sempre Imagina, bom fazer essa troca aqui. sempre bom. Um Valeu, gente. beijinho. Tchau, gente. Boa noite.
Tchau, tchau.